Olá, queridos irmãos e irmãs da IPV, parabéns pelos 55 anos da nossa querida igreja, que tem feito diferença na vida de tanta gente. Eu sou uma das pessoas que, sem dúvida alguma, fui transformado por Deus e a IPV nesse período em que eu estive na IPV. Eu queria compartilhar com vocês três lições que eu aprendi como obreiro de jovens da IPV entre 2011 e 2012 e como presbítero entre 2013 e 2016, mas além disso tudo como membro, como integrante dessa igreja. São três lições que eu quero trazer no formato de verbos, porque indica movimentos de vida, que tem tudo a ver com a história, né? E história se faz vivendo movimentos que Deus vai colocando na nossa vida. E principalmente no contexto que a gente vive hoje, um mundo hiperconectado, em que é fácil confundir sucesso com popularidade, performance com caráter, liderança com o número de seguidores que te seguem, enfim, nas redes sociais. Tudo isso pode acontecer e a gente precisa entender qual é o movimento de Deus para a nossa vida. E aí eu quero compartilhar um pouco com vocês. O meu nome é Lissander Dias, sou casado com a Kellen e pai do Miguel de 7 anos. Eu queria trazer o primeiro movimento, a primeira lição que eu aprendi com a IPV nesses anos que eu estive com vocês, é o verbo perfumar. O verbo perfumar, eu me inspiro num texto de Paulo, de 2 Coríntios 2,15, em que ele diz: porque nós somos para com Deus o bom perfume em Cristo. Para mim, isso tem tudo a ver com a IPV. É uma metáfora que reflete muito o jeito de atuar da IPV, de estar presente, né? Mais do que uma igreja que tem uma apologética aguçada, mais do que uma igreja que prega incessantemente por meio de palavras, mais do que uma igreja rica ou inteligente, a IPV é uma igreja que tem um testemunho gentil. Esse testemunho dá para se ilustrar muito nessa metáfora do perfume. E uma coisa legal do perfume é que ele não vem impondo nada, ele vem conquistando, ele vem criando ambientes favoráveis de inclusão das pessoas. E a IPV, para mim, tem muito disso. E é um desafio para nós, como pessoas também, como servos de Deus, a viver, a entender qual é o nosso testemunho, como que a gente deve testemunhar sobre nós mesmos e sobre Deus para as pessoas. Eu aprendi muito a ser uma pessoa melhor com esse testemunho da IPV. Um outro verbo que reflete, que sintetiza bastante essa lição que eu aprendi, mais uma lição que eu aprendi na IPV, é o verbo moldar. Se o verbo perfumar é um alvo para a vida cristã, a gente tem que entender que, sendo bem honesto, a realidade é que a gente não é assim, né, na maioria das vezes. A gente não consegue perfumar de forma agradável. Então, a realidade é que a gente precisa ser moldado, sempre, né, por Deus, e também entender qual é o nosso papel nesse processo de ser moldado. Deus trabalha junto com a gente na obra dele. E eu me lembro o texto de Jeremias, capítulo 18, de 1 a 4, em que Deus traz para Jeremias, para a memória dele, para a mente dele, essa imagem, né, do oleiro fazendo o seu trabalho. E enquanto Jeremias percebe essa imagem, o oleiro tem que refazer o vaso, né? Teve que refazer o vaso porque o vaso fracassou. E falando bem sério mesmo, quem nunca fracassou, né? E quantas vezes eu não fracassei no meu ministério na IPV? Talvez ninguém nem tenha visto tanto os meus fracassos, ou mesmo viram e tiveram misericórdia de mim nesse processo. E é muito bom saber que, olhando para trás, a gente tem uma igreja que se preocupa com os fracassos das pessoas. E é mais do que uma igreja, mais um Deus que se preocupa com o fracasso, que se preocupa em nos remodelar, e é um processo contínuo que acontece. Então, se perfumar é o alvo de toda a vida cristã, e a realidade é que a gente erra e que a gente precisa ser moldado, uma terceira lição que eu aprendo com a IPV é o verbo maturar. Ou podemos também traduzir como amadurecer. Mas maturar como o trabalho que a gente tem que realizar. A gente precisa realizar o trabalho contínuo da maturação,
né? E aí eu uso maturar mais para a gente tentar ter mais clareza nesse sentido do processo de espera para o aperfeiçoamento, né? Nós estamos vivendo entre tempos, uma coisa que começou e uma coisa que ainda vai terminar. É nesse intervalo que a gente vive, é nesse intervalo que a gente ama, é nesse intervalo que a gente serve, é nesse intervalo que a gente oferece a nossa própria vida para abençoar outros. Só que há uma necessidade da gente entender e internalizar essas virtudes cristãs. E eu me lembro de 2 textos que me ajudam muito a pensar nisso e que tem a ver com o que eu aprendi na IPV, né? O Paulo fala em Efésios 4, de 13 a 15, que uma obra do Espírito Santo em nós, o objetivo é aperfeiçoar-nos junto com os santos. E até que cheguemos à unidade da fé e à altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Até que, ou seja, há um tempo aí, há um processo Deus agindo. E o objetivo desse processo é que a gente chegue ao nível de maturidade que Deus quer para a nossa vida e que tem Jesus Cristo como exemplo. E um outro texto de Paulo também diz lá em Filipenses 1,6: pois eu estou certo de que Deus que começou esse bom trabalho na vida de vocês vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Olha novamente aqui a expressão, até que. Então é preciso viver a vida cristã até que. O até que da vida cristã é muito importante. O Eugene Peterson diz que toda a verdade deve ser vivida pessoalmente antes de estar completa, antes de nós adquirirmos o selo de autenticidade. Ou seja, é preciso que a gente deixe a verdade de Deus internalizar em nós e maturar, fazer a obra no interior da nossa vida. E nesse sentido, a pressa é inimiga da perfeição. Então, olhando para a IPV, eu percebo o quanto que Deus trabalhou na minha vida nesses quase 10 anos, ou mais de 10 anos que eu convivo com a IPV. E não foi um processo simples, não é uma coisa rápida. É uma coisa que Deus vai trabalhando e você sabe muito bem que quando mais tempo a gente deixa o tempero penetrar na carne, né, na comida, mais saborosa ela fica. Então Deus nos ajuda nesse processo, mas a gente precisa entender que há uma velocidade própria do Espírito Santo. Para terminar, então, essas 3 lições, eu me lembrei de uma historinha relacionada ao meu filho, ao Miguel, de 7 anos. Nessa semana, nós fomos almoçar na casa da minha mãe, que está passando uma temporada aqui em Maringá, e ela fez batata frita. E ela fez batata frita porque ela sabe que o Miguel gosta de batata frita. E aí estava tudo pronto para o almoço, já íamos almoçar, e ele chegou perto de mim e falou bem no meu ouvido, bem baixinho: pai, eu não vou comer essa batata frita. Eu não vou comer batata frita. Aí eu perguntei: por que, filho? Você não vai comer? Você gosta tanto? Ele falou: não, é porque eu, o meu tio Ézer e a minha prima Bia, nós estamos planejando escalar o Monte Everest daqui a uns 10 anos. E aí eu preciso melhorar a minha alimentação, então eu não vou comer batata frita. Eu ri, claro, né? E expliquei para ele que não era assim, né? Que a avó dele tinha feito a batata frita, enfim. Mas o que eu aprendi com isso, com essa experiência, é que quanto mais a gente conecta as boas ações, as ações de bondade que a gente realiza no dia a dia hoje, mais a gente conecta isso com o propósito de Deus para a nossa vida, com o alvo final, com o lugar onde a gente quer chegar, mais sentido faz cada pequeno gesto, cada pequeno ato de bondade que a gente realiza. O contrário também é verdadeiro. Se a gente não conecta essa bondade que a gente do cotidiano com o que Deus quer para todos nós, como igreja ou como indivíduos, nós podemos cair no risco de fazer até coisas legais, mas sem sentido eterno. Então, que Deus nos ajude a entender qual é o nosso papel nesse processo todo de aperfeiçoamento dos santos. E a IPV tem o seu papel e cabe à IPV sempre se perguntar: Deus, quais os movimentos do Espírito que o Senhor quer que eu participe? É como se fosse uma dança, né? Que movimentos o Senhor quer que eu participe? E olhando para trás é muito bom e eu fico muito feliz em saber que a IPV tem sido obediente a Deus no que Deus propõe para ela. E eu, da mesma maneira, agradeço pela maneira como Deus me abençoou e tem me abençoado com a IPV. Deus abençoe a todos e que possamos celebrar essa história como um testemunho vivo da ação de Deus, do Deus vivo na história. Um abraço.